Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica, hoje, Josué 11:12. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, o rei de Siron e Asaf, e os reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefalá, em Nafod-dó, a oeste aos cananeus, a leste e a oeste os amorreus, os hititas, os fariseus e os jebuseus das montanhas, e os heveus do sopé de Hermon, na região de Mispa, saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se reuniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, que amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de More e os atacaram. E o Senhor os entregou na mão de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Eles o mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões de seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Asno e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido capital de todos esses reinos. Matou a espada todos os que nela estavam, exterminou totalmente, sem poupar nada que respirasse, incendiou Azor. Josué conquistou toda essa cidade e matou a espada os reis que as governavam, destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azo, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés ordenou a Josué, Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefalá, a Arabá e aos montes de Israel e as suas planícies, desde o monte Aleque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano. No sopé do monte Hermon, ele capturou todos os reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todos conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que eles destruíssem totalmente, exterminando sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Inaquins do monte Hebron, de Derbe, de Adab, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu totalmente, e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território dos israelitas. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviventes sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu por herança aos israelitas, repartindo-as entre as suas tribos. A terra teve descanso da guerra. A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde que o ribeiro do Armon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroé, na borda do ribeiro de Armon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Este território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Gezemoim,
e mais ao sul, aos pés das encostas de Pisga. Tomaram o território de Gog, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o Monte Hermon, Salcã, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram ao lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gate, no vale do Líbano, até o monte Aleque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, Cefalá, Arabá, as encostas das montanhas e do deserto e do Negueb, a terra dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laques, o rei de Egron, o rei de Jezé, o rei de Debe, o rei de Gede, o rei de Ormá, o rei de Arabe, o rei de Libina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Efé, o rei de Afeque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jeconão, do Carmelo, o rei de Dó, em Nafote Dó, e o rei de Goim, de Gilgal, o rei de Tisa, 31 reis ao todo. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje.